Saudações, nós estamos aqui, peraí, só um momentozinho. Nós estamos aqui testando finalmente a nossa nova internet. A gente tinha upload de 12 megabytes por segundo em média, às vezes chegava 10, 8, 6. Agora eu fiz o teste no Google e está em 227. Então, nossa velocidade aumentou. Nós também fizemos umas mudanças aqui, que basicamente colocamos um filtro de linha daqueles eletrônicos, né? Colocamos um estabilizador de 2.000 watts, porque aqueles pequenos de 500 não servem para nada, né? Só para estragar o computador. Então, nós estamos mais felizes, não vou mentir não. Hoje, na verdade, daqui a pouco tempo, nós vamos fazer uma live comentando sobre os desdobramentos dos acontecimentos na Federação Russa, certo? Os desdobramentos na Federação Russa. Quais são esses desdobramentos? Gente, essencialmente, o tio Vladimir, durante a conferência de São Petersburgo, ele perdeu a paciência. Simplesmente perdeu a paciência. E se você ignora, seguinte, gente, o presidente Putin, ele é coronel, né? Coronel, que é a patente máxima que alguém podia chegar na KGB. Ele foi também tenente do exército, coronel da KGB, presidente da KGB, é poliglota, fala as línguas que ele fala fluentemente, mestre internacional de xadrez, não sei quantos dan em arte marcial, diversa. Mas mais do que isso, ele é especialista e formado em direito internacional. Então ele não é um mané qualquer falando porcaria, não é um miliciano comedor de farofa, não. Sabe? Ele é um sujeito que sabe o que fala, que sabe o que diz e que sabe interpretar o mundo. Isso é nítido. Isso é nítido. É um dos governantes mais hábeis que nós temos no mundo, pau a pau com Xi Jinping. Certo? É um outro nível de governança. E ele, basicamente, em linguagem diplomática, ele mandou a OTAN, a União Europeia e os Estados Unidos lamberem sabão. Lamber sabão. Perdeu a paciência. E assim, ele vem cantando, vem mandando a real já faz tempo, gente. Já faz tempo que ele falou, cara, essencialmente, falou o seguinte, nós não estamos em guerra com a Ucrânia. Aí você vê esses OTAN boys, fala assim, não sei o que, a Rússia não está dando conta da Ucrânia, como é que vai dar conta da OTAN? Gente, a guerra com a Ucrânia durou 2 semanas. Os meses que vieram depois, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 18 meses. A guerra contra a OTAN. As armas são da OTAN. A munição é da OTAN. O treinamento é da OTAN. Os radares são da OTAN. O satélite é da OTAN. Cada vez mais pessoal é da OTAN. Então como é que a federação está lutando contra a Ucrânia? Que Ucrânia? Não tem mais Ucrânia, gente. Não tem mais Ucrânia. Não tem mais Ucrânia. A Rússia está lutando contra a OTAN. Esse é o ponto. A Rússia está lutando contra a OTAN. Em território ucraniano. E aí, sobre isso, recentemente, esses dias mesmo, Xi Jinping ironizou, olha, se for ter mesmo a Terceira Guerra Mundial, nós estamos com a Rússia. Estamos com a Rússia. Certo? Estamos com a Rússia. Agora, isso as coisas só estão na Ucrânia, mas nada é da Ucrânia. É tudo os países da OTAN. Então, Federação Russa, ela lutou em várias etapas. Em várias etapas. Ela fez uma coisa calculada. Houve falhas, principalmente no início do processo. As falhas foram corrigidas. E aí o pau começou a cantar de maneira mais, como eu diria, mais uniforme. Primeiro momento, vocês devem se lembrar, foi libertar Donetsk e Lugansk. Cara, mas tá doendo muito, vou mentir pra vocês não.
tomei 2 vacinas. A de ontem, tomei antes de ontem contra meningite e ontem a bivalente. Isso aqui, essa batata do braço, está doendo como se não houvesse amanhã. Isso aqui, ó. Está doendo horrores, nem tirei essa roça, vou tirar isso agora. Lancanha ruim. Aqui, ó. Sai aqui, pronto, já saiu. Você gostou. Enfim. O ponto aqui, que a guerra começou. Donetsk, Lugansk, Donbas, né, porque os satélites da Federação Russa captaram 200 mil ucranianos prontos para invadir o Donbas. E aí eles iriam aniquilar a população russa de lá. Iriam aniquilar. Quem vê a maneira como eles agem em campo de batalha, o mesmo contra a própria população, sabe disso. A população russófona do Donbas ia ser aniquilada. Aí o Putin foi obrigado a entrar. Entrou. Começa no Donbas, Donetsk e Lugansk. Aí depois, vocês devem se lembrar, Mariupol. A tomada de Mariupol. Certo? A tomada de Mariupol. A tomada de Mariupol foi terrível e difícil. Foi muito difícil. Não foi uma luta quarteirão a quarteirão. Foi uma luta casa a casa. E no caso da Azovstal, foi uma luta cômodo a cômodo da Azovstal. Uma luta terrível, terrível. Que não podia ser feito por robô, não podia ser feito por máquina, não podia ser feito por satélite, não podia ser feito por tanque. Teve que ser feito homem a homem. Homem a homem. E aí, a milícia do Donbas lutou em paralelo com a Spetsnaz Chechena. Então foi a Spetsnaz Chechena e a milícia do Donbas que lutaram cômodo a cômodo, casa a casa, quarteirão a quarteirão, por toda Mariupol, até tomar a cidade, finalmente. Certo? Essa foi a primeira fase da Operação Militar Especial. Terminada essa fase, troca-se o comandante. Né? Não porque o anterior era incompetente, é porque mudou de fase. E descansa-se a Spetsnaz Chechena, que é mandada mais para o oeste, falou assim, agora nós vamos terminar de tornar os oblastes de Donetsk e Lugansk e vamos para cima de Kherson e Zaporizhia. Essa foi a segunda fase da Operação Militar Especial. E a lógica dela foi diferente. Como a Federação Russa lutou nessa segunda fase. Se na primeira fase era conquistar terreno, igual eu falei, às vezes cômodo a cômodo, homem a homem, na segunda fase, novo comandante, novos objetivos, a tática evidentemente foi outra. Qual foi a prioridade da Federação Russa nesse primeiro momento? Destruir armamento, depósito de armamento, depósito de munição, destruir infraestrutura crítica. Pontes começaram a ser derrubadas, nós ferroviários, começou a derrubar. Nó ferroviário, aeroporto, ponte, depósito, paiol de armas, Então, essa segunda fase transcorreu mais rapidamente, mas as forças ucranianas eram maiores nessa segunda fase. A Ucrânia, na verdade, foi preparada pela OTAN por anos, por 8 anos, para lutar essa fase. Ela tinha muito armamento à disposição. Todo o armamento da antiga União Soviética, que havia na Ucrânia, mais o armamento da antiga União Soviética, que havia nos antigos países do Pacto de Varsóvia, certo? Na Organização do Tratado de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é o nome ocidental. O nome é a Organização do Tratado de Varsóvia. Então, armas trazidas, levadas, né, por até países da ex-União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Romênia, Moldávia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria não. Então, todos os países que tinham arma da antiga União Soviética mandaram essas armas. Então, nessa segunda fase, a Rússia aproveitou para se livrar de infraestrutura crítica que poderia ser usada contra ela e de armas e munições que poderiam ser usadas contra ela antes delas serem usadas. Então, eles ficavam acompanhando por satélite
Quando a arma chegava e era guardada, descia o borralho, o pau cantava, certo? Foi nessa fase que eles usaram os primeiros quinjal. O primeiro quinjal foi usado num depósito de armas na cidade de Ivano-Frankivsk. Ivano-Frankivsk, primeiro quinjal. Essa fase da luta, ela termina com o início da batalha da cidade de Artemiovsk, que os ucranianos chamavam de Bakhmut. Certo? Os ucranianos chamavam de Bakhmut. A luta por Bakhmut levou muito tempo, muito tempo. Aí você pensa, cara, com a tomada de Bakhmut, o tempo gasto, como é que a Rússia, a Federação, vence essa guerra? Como é que ela vence a guerra? Certo? Porque levou meses para conquistar uma cidade de 30 mil habitantes. Mas aí você vê a diferença entre o planejamento tático operacional e sei lá o que a OTAN estava fazendo no lugar de guerra. Está acostumado a lutar com pastor de cabra, plantador de arroz, criador de camelo, né? Pessoa que só tem AK-47. E quando enfrentou um país militarmente muito superior, tecnologicamente superior, economicamente superior, industrialmente superior, a OTAN simplesmente não sabia o que fazer. Porque uma coisa que a gente tem que analisar também, e eu procuro analisar sempre, é que a tecnologia russa foi evoluindo ao longo do conflito. Quando começa o conflito, em fevereiro do ano passado, a inteligência artificial e a interferência eletrônica do Ocidente era melhor. Certo? Tanto que helicópteros K-52 caíram. 3 helicópteros K-52 caíram. Um destroyer foi afundado no Mar Negro. Certo? Por quê? Porque os mecanismos de interferência eletrônica do Ocidente eram melhores que os russos. Certo? E a verdade é essa. Só que, como a Rússia forma 440 mil engenheiros por ano, e tem uma quantidade incalculável de cientistas, de matemáticos, de programador, de físico, ela rapidamente usou essa enorme capacidade industrial, de engenharia e de inteligência para superar a OTAN no campo de combate. Do início da guerra até agora, os Estados Unidos não lançaram nenhuma tecnologia nova. Todas as armas, e foram armas e armas e armas e armas e armas e armas e armas, uma em cima da outra, modelos de arma que ia liquidar a fatura, que ia mudar o curso da guerra. Foram várias armas, né? HIMARS, aquele Javelin, aquele negócio, aquele ridículo que ele trouxe, ridículo, aquele Javelin é ridículo, certo? Foi o primeiro, aí vai HIMARS, um punhado de arma que ia liquidar. Aquilo não é tecnologia nova, é tudo tecnologia antiga. O Patriot foi usado na guerra do Iraque, cara. É só velharia, Então foi fácil para a Federação Russa, certo? Não é uma questão de você desenvolver armas cada vez mais poderosas. E ela desenvolveu e comissionou o Belgorod, os Poseidon. Ela produz um quinjal a cada 4 horas. Ela produz um Zircon a cada 5 horas. Certo? Uma quantidade incalculável de mísseis. O sistema Peresvest, que começou com capacidade de lançar laser a 30 km de distância, hoje é capaz de queimar um satélite a 1.500 km de distância. Que queima o satélite, queima um míssil. Eles desenvolveram uma defesa em forma de cebola para todas as grandes cidades russas. A-135, A-350, Nudol, S-400, S-500, S-550 e o Peresvest melhorado. Uma defesa inexpugnável. Depois de Moscou, São Petersburgo, Ekaterimburgo, Volgogrado, Samara, Kazan, Krasnoyarsk, Khabarovsk, Petropavlovsk, Vladivostok, certo? Todas as cidades importantes russas, todas elas, Rostov, evidentemente, ganharam esse sistema de defesa, que protege hoje, provavelmente, 80% da população russa de qualquer arma, inclusive nuclear.
certo? Para atingir uma cidade da Federação Russa, agora tem que ser uma aldeia na Sibéria isolada. E eles não têm missa para chegar lá. Porque vamos lembrar de outro ponto. Falar, os Estados Unidos são os Minutemen. Sim, tecnologia dos anos 1950, de antes do meu finado pai nascer. Os mais recentes foram feitos no fim da década de 1970, Minutemen 3. Então são armas que têm mais de 40 anos as mais novas. Quase 50 anos as mais novas. 70 anos as mais antigas. São armas idosas. Aí a velocidade de cruzeiro delas mete 1.2. Olha que coisa ridícula. Mete 1.2. Fala sério, gente. Fala sério. Quem luta com um trambolho desse? Aí você vê esses desocupados. Aqui no TikTok mesmo tem muito deles. Tem o Minuteman faz mete 20. Só que não é de cruzeiro. A velocidade terminal dele, de caída, de queda, é mete 20. Mas aí é fácil, né? É um cilindro sendo apoiado pela gravidade, com baixa resistência do ar. Aí é fácil. Até uma pedra, se você coloca ela na forma de um cilindro metálico, atinge mete 20. Se você solta ela de 200 km de altura. Então não é um mérito, não é um ICBM. O ICBM mesmo é 1.2. É a velocidade de cruzeiro que conta. E a velocidade de cruzeiro do Minuteman é 1.2 mete. Só título de comparação, pegar a arma mais, a segunda, né, mais violenta da Federação, o Sarmat RS-57, ele faz mete 27, 30 mil quilômetros por hora. E não é de velocidade terminal, de velocidade de cruzeiro. Ele chega em virtualmente qualquer ponto do planeta Terra em 40 minutos. Qualquer ponto do planeta Terra ele chega em 40 minutos. Qualquer ponto dos Estados Unidos em 12 minutos. Se for lançado pelo Pacífico, chega em 8. Nada detém uma coisa dessa. E não é a arma mais poderosa da Rússia. A mais poderosa arma da Rússia é o Poseidon. Que não tem força para destruir país, ele tem força para destruir continente. O Belgorod, o super submarino russo, ele é armado com 6 Poseidon. Poseidon é um drone submarino que faz uma velocidade incrível dentro d'água. E tem cada um ogiva de 100 megatons. 100 megatons é 20 vezes o total de todas as bombas lançadas na Segunda Guerra Mundial em 6 anos. Vou repetir. 2 megatons são 20 vezes, 2 megatons é o total de todas as bombas lançadas na Segunda Guerra Mundial inteira, de 39 a 45, 2 megatons. Cada ogiva do Poseidon, são 6 Poseidon, tem 100 megatons, o que é 50 vezes o total de todas as bombas lançadas nos 6 anos na Segunda Guerra Mundial inteira. Então, só o Belgorod, com seus 6 Poseidon, tem uma capacidade de 300 vezes o total de todas as armas utilizadas em toda a Segunda Guerra Mundial. Isso por uma questão de segundos. Não é uma arma para se destruir um país, é uma arma para você destruir um continente. Um continente. Se ela, por exemplo, uns 1000 metros de profundidade, perto da plataforma continental, ela vai levantar um tsunami em litorais rasos, como o da Nova Inglaterra, de Maryland, Nova York, Flórida. Um tsunami da Inglaterra Velha, um tsunami de 300 metros de altura. Um tsunami de 300 metros de altura varre a Flórida, do Mar do Caribe até o Golfo do México. Entra pelo Vale do Rio Hudson, em Nova York, até os Grandes Lagos. Então tem potencial para você destruir cidades litorâneas como Nova York, Nova Jersey, Boston,
Atlantic City, Savannah, Charlotte, Raleigh, Fort Lauderdale, Miami, Orlando, e entrar tranquilamente em Washington, Filadélfia, pelo canal do Rio Hudson, e chega tranquilamente no Erie. Então, destrói Buffalo, Cincinnati, Cleveland, Detroit, Chicago, monta de 300 metros, Toronto, Montreal. Uma bomba. E pior, ela pode ser batizada com cobalto. Aí forma uma coisa chamada bomba suja. Bomba suja. Radioativa. Diferente do que muita gente pensa, o estrago causado por uma bomba de hidrogênio, ou mesmo uma nuke clássica, é pontual. Depois de algumas semanas some. Você escapou daquela chuva preta, algumas semanas praticamente não tem mais radiação. Certo? Os Estados Unidos demonstraram isso com os ataques terroristas a Hiroshima e Nagasaki. Os ataques a civis que mataram 300 mil pessoas. Os Estados Unidos demonstraram isso com muita clareza. Sabe, com exceção das pessoas atingidas pela chuva negra, ou dos imediatamente atingidos pela onda de radiação, a radiação em si durou muito pouco tempo. Agora, uma bomba suja de cobalto é outra história. Uma bomba suja de cobalto, ela leva radiação na água que pode durar 2 a 5 anos no solo. Por 2 a 5 anos, nada mais cresce. Pode ser plantada ou criada nos lugares que ela atingir. Os Estados Unidos não tem nada similar. E parece que não tem medo, né? Ou não tem inteligência. Na verdade, a diferença entre o corajoso e o estúpido é muito pequena. Os Estados Unidos demonstram isso com uma horripilante facilidade. Certo? Com horripilante facilidade. Enfim, aí começa a terceira fase desse conflito. O que foi a terceira fase desse conflito? Primeiro, eu quero falar um pouquinho mais antes disso, da batalha que foi essa terceira fase, a batalha de Bakhmut. Artemiovsk, né? Agora voltou a ter o nome russo que ela sempre teve, Artemiovsk. Batalha de Artemiovsk. A batalha de Artemiovsk foi interessantíssima do ponto de vista estratégico e operacional, porque ela era um moedor de carne. Onda após onda de mão de obra, era enviado da Ucrânia e da OTAN para lá. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. E tudo que a federação tinha que fazer era usar aviação e artilharia, que foram ficando cada vez melhores. Contra, na prática, a infantaria, no máximo infantaria leve. Não dá para você enfrentar artilharia pesada com infantaria leve, isso não existe. Qualquer manual mequetrefe de tática militar sabe disso. Você não usa infantaria para enfrentar artilharia. Ainda mais infantaria leve, pessoas pobres, coitadas, armadas de metralhadora para enfrentar míssil. Chuva daquele Solnetsek, né? Solnetsek 2. Na verdade, é bomba termobárica. Cara, onde daquele Solnetsek atingia, nem grama cresce por anos. Não sobra DNA do coitado atingido pelo negócio daquilo. Estima-se que os ucros perderam até 100 mil pessoas por Artemiovsk, que é uma cidade de 30 mil habitantes. Certo? Porque eles só tinham infantaria. Era um harakiri, era um sepulcro coletivo. Era uma insanidade. Era uma insanidade. Então a Rússia ficou quieta. Mandava, era uma ratoeira. A isca era a estupidez do comando central da OTAN e o ódio dos ucros. Chegava lá, brum, chuva de artilharia. Todo mundo para o plano espiritual. Mais uma onda. Chegava lá, brum, chuva de artilharia. Todo mundo para outro plano espiritual. Uma outra onda. Resposta russa, chuva de artilharia.
mais gente para o outro plano espiritual. 100 mil úcros foram para o outro plano espiritual. Nessa brincadeira. Nessa insanidade, nesse crime de guerra cometido pelo Zé. É como você mandar a gente armado com faca de mesa para enfrentar quem tem metralhadora. É insano, é desumano, é cruel, é perverso. Mas foi o que ele fez. E aí, recentemente, a Rússia liquidou, né? Liquidou Artemovsk, que agora é a quarta fase. Eu, originalmente, achava que ela poderia demorar. Mas existe um senso de urgência em levar o conflito para o Oriente Médio. E os resultados que a Federação queria, que era quebrar a economia da Europa, de quebra a dos Estados Unidos, a da Coreia, ao mesmo tempo foi conseguido. Certo? Colocar as populações contra os governos, também já conseguiu. Destruir a economia deles, está destruída. Já está destruída. Agora plano, ato contínuo, não vou falar disso agora, vou falar na live, lá na outra rede social. Ato contínuo é resolver as coisas no Oriente Médio. É no Oriente Médio que essa terceira guerra mundial vai ser resolvida. É lá. Na Ucrânia agora, dura enquanto os russos tiverem piedade. Ou estiver ganhando, ou estiver tendo paciência. Sabe? Quanto tempo vai durar a paciência russa? Quanto tempo dura a misericórdia russa? Os ucranianos estão dispostos a saber. E eu digo uma coisa. Eles vão conseguir. Pro azar deles. Pro azar deles, eles vão conseguir. A troco de quê? Sabe, é isso que eu me pergunto. A troco de quê? Eu estava até comentando ontem. A Polônia, por exemplo. O que a Polônia ganhou, meu Deus? Certo? O que a Polônia ganhou com isso, com essa bobagem? Ela dependia de carvão russo. Aí, para fazer os russos sofrer, ela disse, para que vocês sofram, eu vou privar o meu povo de carvão barato de qualidade. Vocês não vão poder mais nos aquecer no inverno por um preço barato. Meus cidadãos agora vão ter que gastar o que não tem para se aquecerem minimamente com carvão polonês de baixa qualidade. Tá? Fizeram a mesma coisa com vidro, com cimento, com cevada, com trigo, ferro, aço, alumínio. Pergunta de quê? O que o povo polonês ganhou com isso? Não ganhou nada. Só perdeu. A Alemanha foi destruída. A Alemanha hoje é um retrato patético do que ela era 1 ano e meio atrás. 1/4 da população alemã está abaixo da linha da pobreza. Na Inglaterra e na Suécia, a situação é muito pior. Certo? O governo do salsicha de fígado é aprovado por 20% dos alemães. Isso para quê? Para agradar os Yankees? Pelo jeito foi. Mas é como eu disse. Eles vão pagar por isso. Pior, o povo, os governados por esses imbecis vão pagar por isso. Sempre os mesmos, né? As mulheres, as crianças, os idosos, os pensionistas, sempre os mesmos que pagam. Os ricos, ainda mais os da OTAN, só recebem. Mas, honestamente, nessa vida ou na próxima, eu espero que eles todos recebam não só o que estão procurando. Isso eles vão receber. Mas também o que merecem. Ok? Então é isso, gente. Até mais. Muito obrigado. É só para testar minha nova internet de boa qualidade mesmo. Se cuidem.